Mas ele que está conosco hoje é um cara que eu amo, um cara que já foi até lá em casa. Nós já tocamos piano, já cantamos, já vivemos juntos artisticamente, já tivemos tantas experiências valiosas. E ele é aquele cara que você quer guardar num potinho pro resto da vida, pois é um ser humano incrível, além do artista que é fantástico. Senhoras e senhores, comigo hoje, ele, Tiago Abravanel! Tiago Abravanel! Tiago Abravanel! Tiago Abravanel! Tiago Abravanel! Boa noite, meu amor. Uma salva de palmas, Tiago Abravanel. Me dá um beijo. Obrigado, aqui. Gente. É o outro lado. Outro lado. Pronto. Que bom te ver, meu amor. Como é que você tá? Gente, eu tô amando. Que estúdio é esse, gente? Que casa é essa, pelo amor de Deus? Você viu? É que você tem esse apartamento seu. Eu falei, não vou ficar pra trás. Eu vou fazer um estúdio parecido pra receber o Tiago, uai. Amor, tá lindo demais. Obrigado. Que delícia estar aqui com você. Que prazer. Se não fosse a banda, ia ser muito legal, né? Ia ser mais perfeito ainda. Mas eles estão aqui. Isso que importa. Nossa relação é ótima, Titi. Meu amor, que bom te receber. Acho que a relação de toda a banda é assim. A minha também é exatamente igual. Ti, você com a sua banda na pandemia conseguiu manter alguma maneira musicalmente falando? Você manteve o ritmo de festa ou você diminuiu? Olha, em termos de quantidade de show, diminuiu bastante, assim. Eu me lembro que quando a gente fez um show no dia 15 de março e no dia seguinte tudo fechou. E aí os shows foram cancelando, adiando, alguns cancelados, e aí assim, foram um atrás do outro. Quando passaram dos 15, 20 shows cancelados, a gente falou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito... Errada não, né? Tem uma coisa muito grave acontecendo. Até a hora que a gente entendeu que a gente precisava se reinventar. E aí a gente começou a fazer as lives, e fizemos algumas até agora, acho que umas 8, no máximo 8 lives, diferente da quantidade de shows que eu fazia antes, mas eu procurei também entender qual estrutura eu poderia dar para os meus músicos, porque eu sabia que muitos deles, e não só músicos, mas técnicos, só tinham uma fonte de renda pelos meus shows, que eram bastante. Então, quando isso aconteceu, a gente tentou planejar, o escritório tentou planejar aí para que eles não ficassem na mão mesmo não fazendo show. A gente tem uma paixão em comum, que é a música. Eu lembro que o primeiro fragmento de luz sobre a sua figura artística foi com o musical Tim Maia. Quantos anos... Eu tô certo? Há quanto tempo que veio... Na música, sim. Isso, na música. Foi o primeiro fragmento que você surgiu como na parte da musical que eu tô dizendo. Daquela curva para cá, você já se reconectou ao Tim Maia novamente, de uma maneira ou outra? Olha, musicalmente o tempo todo. Não tem como eu fazer um show e não cantar Tim Maia, porque as pessoas me matam, assim, tipo... Elas esperam que eu cante Tim Maia de qualquer maneira. Mas eu, na época que fiz o musical da Tim Maia, eu tive conexões, assim, eu diria que espirituais até. E, obviamente, é um cara que sempre eu agradeço, tenho um carinho gigante pelos filhos, mais próximo do Carmelo, mas, enfim, um carinho gigante pela família e por essa obra que transformou a minha vida, a vida do elenco inteiro e a própria história do teatro musical também, né? Que foi algo muito marcante para a gente de teatro musical, tendo espetáculo de terça a domingo, ingressos esgotados, enfim. Mas a música, o Tim Maia me trouxe para a música com muita gratidão, assim. E aí eu já tive oportunidades incríveis e que eu vou ser eternamente grato a ele. Que bonitinho. E Ti, agora com tanto... Aliás, Ti, a Brava, Tizil, o Gordinho Gostoso. Tá no release dele, todos esses apelidos. Quem é que te deu? Vamos lá, vamos decifrar. Decodificando os apelidos de Tiago Abravanel. Ti, quem te deu o apelido de Ti?
Eu acho que tia paulista diminui qualquer nome, né? Felumada. Adã, Fê, a Lua, Pá, Fá, Dia, Ná, T. Paulistas cria sobrenome, cria apelido assim. Tizil. Tizil era no colégio e na verdade foi uma ligação meio maluca, assim, porque era o Thiago era filho do neto do tio Silvio, Tizil. Virou Tizil. Você falou seu avô, já vou puxar esse gancho. Acho que a gente nunca falou tão profundamente. Você tem uma paixão por ele incrível. Até eu lembro daquela foto, não sei se a gente tá com aquela foto aí, ô Ju, o pessoal da produção, o Igor, aquela foto que tem eles todos de pijama. Tá ele com o seu avô. Lindo aí, os dois juntos. Até que ponto, meu amor, ser filho neto de um cara como o Silvio te mexeu em alguns aspectos emocionais da sua vida pro bem ou pro mal? Mais pro mal, entre aspas, ou seja, você foi provocado ou até comparado, como acontece com algumas relações familiares que sempre tem alguém que já tem uma trajetória. Como é que foi isso para sua cabeça? Como é que você administrou isso na sua vida? Eu acho que para mim a maior dificuldade foi quando eu comecei a trabalhar com isso mesmo, né? Tipo, antes eu sempre fui neto de Silvio Santos, nasci assim, eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. E aí, para mim era muito normal. Então eu sabia lidar com as pessoas, que às vezes tinha algum tipo de interesse, mãe de amigo que ficava na porta do meu aniversário esperando o Silvio Santos aparecer na festa, coisas desse tipo eu já lidava desde criança. Mas depois, profissionalmente, isso foi ficando cada vez mais impresso, assim, principalmente na minha cabeça, porque eu não queria que houvesse nenhum tipo de comparação com o trabalho. É claro que o fato de eu ser neto de Silvio Santos, isso já me colocava num holofote, mesmo eu não querendo estar nessa posição, isso já falava, mas aquele ali é o neto de Silvio Santos. É o neto de Silvio Santos? Mesmo as pessoas não conhecendo meu trabalho diretamente. E aos poucos eu fui conseguindo conquistar um espaço onde as pessoas conseguiram olhar qual era o meu talento, o que eu trazia como comunicador, enfim, como artista, como cantor, como ator. E aí começou a se desvincular. Óbvio, eu nunca vou deixar de ser neto de Silvio Santos, mas hoje as pessoas já sabem quais são os meus atributos artísticos e a minha independência artística para mostrar aquilo que eu tenho vontade de fazer, independente de ser dessa família que eu tenho muito orgulho. Claro, e você já criou uma relação com o público, aliás, tem um público gigantesco, e eu quero trazer esse público para fazer pergunta para você agora. Vou abrir espaço para a nossa plateia virtual. Ti, vai lá para a Eide. Bora! A Eide tem uma pergunta para você. Eide, tá contigo, meu amor. Vamos lá, Thiago. Me contrata também, hein, Eide? Sou sua fã, admiro muito seu trabalho. E eu tenho um monte de pergunta para fazer para você, mas eu vou aproveitar essa parte que ele falou do Tim Maia. Você disse que você teve uma ligação até espiritual com o Tim Maia. É verdade que você chegou a ouvir o Tim Maia falar com você nesse processo de preparação para fazer o musical? Olha, Eide, eu não sei se foi de fato o Tim Maia que falou comigo ou se foi um vizinho do prédio do lado. Mas eu me lembro exatamente dessa situação, que eu estava em casa estudando ali coisas do musical. E aí, sabe quando você fala sozinho assim? Eu olhei assim para o teto do apartamento, eu estava morando sozinho no Rio de Janeiro e tal. Aí eu falei, nossa, que responsabilidade fazer você, hein, seu Tim Maia? E falei em voz alta. E aí eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, eu escutei exatamente essa frase. Segura, meu querido. Que coisa. Aí eu fiquei desesperado. Eu falei, ou foi alguém que gritou, ou foi a voz do homem. Liguei para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, eu ouvi a voz do homem. Mas, enfim, pelo menos foi isso que ele falou, né? Não foi tipo um, saia daí.
ou vaza, sei lá. Que coisa legal isso, né? E não à toa, o Stepan Nercessian certa vez falou pra mim que ele estava vivendo o Abelardo Barbosa, o Chacrinha. E foi incrível. Uma vez eu fui lá, eu fui como video show lá uma vez para fazer o registro. Fui com o Pedro Bial, entrevistando ele no carro, e eu cheguei lá no teatro e fui conversar com o Stepan. Stepan estava aqui como Stepan. Falei, vou lá trocar de roupa e já volto para falar com você. Quando o Stepan saiu, era o Chacrinha. Era uma entidade espírita, era uma coisa, era uma transformação. Ele não falava mais como Stepan, ele estava falando como o Chacrinha, estava aqui falando desse jeito. Alô, realmente? Otaviano, que prazer falar com você, bem-vindo. Ele encarnou. Você sentiu também essa conexão em alguns momentos em que você não se sentia como o Thiago e você era o Tim encarnado ali na coxia, nos bastidores, nessa viagem do ator? Eu acho, Ota, que eu sempre tive a consciência do que eu estava fazendo. Apesar de muitas vezes as pessoas olharem para mim, eu acho que talvez o momento mais expressivo com relação a esse lugar de parecer que está encarnado, e aí não era uma visão minha, era uma visão de quem via de fora, que foi no dia da estreia lá no Teatro Carlos Gomes, onde as pessoas foram para a beira do palco e levantavam a mão assim para mim, como se eu fosse o Tim Maia. E eu falava, gente, é uma peça de teatro, o que vocês estão fazendo? Sabe assim? Foi uma loucura, assim. Então, nesse sentido, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, mas já senti muitas vezes a energia. Teve um dia que eu senti o corpo mais pesado do que ele já era, do que ele já é, enfim. Mas eu tinha eu sabia tudo que eu estava fazendo. Não teve nenhum momento que eu falei assim, saí do meu corpo, não sei o que aconteceu. Não, tudo foi muito consciente. Mas de fora, para quem via de fora, eu ficava observando as pessoas chorando. E esse dia específico lá na beira do palco, me dando a mão assim, como se eu fosse o Tim Maia. Eu falei, caraca, a parada foi bem louca. E eu entendo esse pessoal, porque certa vez eu fui assistir o Bruce Gonlewski, dando vida ao Renato Russo. E sim, que era incrível. Incrível. Eu embarquei na trip de sentar ali para me permitir. Houve um momento em que eu chorei. Chorei acreditando que era o Renato Russo, e tem uma hora que ele vai para a plateia, ele andava entre as cadeiras, que eu chorei. Ele veio, olhou para mim. O Bruce é nosso colega de trabalho, trabalhou com a Flavinha num filme, na Polícia Federal ali é para todos, e a gente tem uma certa proximidade. Eu não conseguia mais ver o Bruce, eu estava vendo o Renato Russo, meu ídolo, um dos meus ídolos da minha juventude, e eu chorei copiosamente, abracei depois o Bruce, não o Renato, abracei o Bruce agradecendo por uma experiência sensorial, incrível, pois as músicas do Renato falam a nossa alma até hoje, né? Eu vivi experiências incríveis ao som da Legião Urbana, então eu entendo completamente a viagem desse pessoal que foi ao palco te dar um abraço. Eu também tive várias viagens também, né? Assistindo outros espetáculos. O Emílio Dantas fazendo Cazuza, a Laila Garran fazendo a Elise, enfim, grandes artistas. É uma parada muito... A música faz isso com a gente conecta a gente num lugar muito especial. Com certeza. Então, o papo da música, se deixar eu e o Thiago aqui, vamos até amanhã, 6 da manhã, viu, gente? Mas tem pergunta tem pergunta da plateia. O Frank, Eide, prepara outra pergunta também aí, Eide. Frank, manda sua pergunta pro nosso. O Frank tá em Coari, né? Se não me engano, no Amazonas. Que bom te ver, Frank. Manda sua pergunta pro Thiago. Isso mesmo. Ô, Thiago, boa noite, hein? Muito feliz de estar com você aí, viu? Olha só, você é uma pessoa assim super do bem, super alto astral, em todas as suas entrevistas. Você está sempre assim, bem iluminado, né? Tu já fez alguma coisa, ou sempre faz, que você diz assim, posso dizer, tá aí. Isso é uma coisa assim que todo mundo deveria fazer alguma vez na vida, ou algum dia da vida. Você tem essa coisa assim, que você possa indicar para uma pessoa fazer? Olha, é uma das coisas mais loucas que eu já fiz, mas uma das sensações mais incríveis que eu já vivi. Que foi pular de paraquedas. Eu já pulei de paraquedas, inclusive foi no Desafio do Faustão. Eita, bicho. Eu só não pularia, eu só pularia de novo, de fato, se eu tivesse a garantia de que eu não ia quebrar o pé, porque quando eu pousei, eu quebrei o pé.
Meu Deus, eu lembro disso. Você falou agora, eu me lembrei. Lembra disso, ó? Lembro. E aí? Eu quebrei o pé a hora que eu fui pousar, e aí, enfim, eu tava há quase um mês para estrear o meu show, tive que redirigir o show inteiro para fazer o show de cadeira de rodas, porque eu não podia botar o pé no chão. Foi uma loucura. Mas foi muito especial, e a sensação de pular de paraquedas é o extremo da liberdade assim que a gente pode ter. Aquilo que a gente sempre busca e luta na nossa vida por liberdade de expressão, liberdade de ser quem a gente é, liberdade em tudo. Acho que a sensação física de pular de paraquedas é essa liberdade que a gente busca na nossa vida. E eu tenho uma frase, que é uma brincadeira que até meu pai que me ensina, uma frase boba, piadinha de salão, que ele falava assim, ó, é bom que você pula de salão e você usa a frase, que diz o seguinte, que o Joaquim falou certa vez, se sangue fede, eu estou ferido. Era mais ou menos isso. Vamos lá, agora tem perguntas, eu acho que é Suelen. Quem tem pergunta? Viviane, quem tem? É o Cadu. Cadu, faça uma pergunta, Cadu. Vai, a sua hora. Brilha, Cadu. Depois eu quero voltar para ele, viu? Tudo bom? Oi, Cadu. Thiago, a minha pergunta é assim. Como é o domingo, as festas, o Réveillon com o Silvio Santos? Ele junta a família na sala, joga aviãozinho de dinheiro para todo mundo, faz o jogo dos pontinhos com os primos, com os netos. Como é a convivência com ele? É mesmo? Quem é o Silvio que a gente não conhece, ô Ti? Olha, o Silvio que acho que a gente... Quer dizer, a gente não conhece não, que vocês não conhecem. Eu acho que ele é muito mais introspectivo. Ele é muito observador. Ele é muito louco, né? Porque ele é o Silvio Santos, né, gente? Então tem uma parada, assim, meio que uma bolha que ele vive, que ele não tem muita noção do que acontece fora do mundo. Então, é óbvio, né? Ele vê notícias, ele vê, enfim, coisas, mas ele não tem sei lá, uma vivência de mundo, como eu tenho, por exemplo, que semana passada estava de máscara na 25 de março comprando coisas para o aniversário do meu sobrinho. Que massa. Tipo, imagina, o Silvio Santos não vai na 25 nem a pau, ele não sabe nem se ele sabe o que é 25 de março. Eu não sei o que é 25, e conta para mim, vai. Pois é, eu não sei nem se ele sabe. Então, em casa, ele tem parece que ele observa através da gente, né? Quando tem festa, quando tem reunião, enfim, o mundo que a gente vê. Então, as coisas que a gente vive. Tipo, por exemplo, eu me lembro dele ficando muito impressionado de ver um trio elétrico meu no carnaval. Ele falou, mas essas pessoas, elas estão na rua curtindo o carnaval, é isso mesmo? Eu falei, Sabe, parece que eu tô falando com um extraterrestre? É quase isso. Que máximo, né? Que incrível. É muito louco, é muito louco. É muito louco, né? O rei do entretenimento, ainda percebendo o mundo quase como um olhar infantil, né? Isso é muito legal de perceber, né? E é muito gostoso, assim, porque muito. É genuíno dele. Ele realmente não tem noção. Tipo, uma vez, quando eu estreiei em Miss Saigon, um musical em 2007, ele falou assim, mas tá tudo ao vivo mesmo? A orquestra tá tocando, vocês estão cantando ao vivo? Eu falei, você acha que é novela mexicana, que é tudo dublado? Tá doido? Que maravilhoso! Que sensacional isso! Aí ele falou assim, mas ia ser muito mais barato se fosse dublado. Eu falei, olha, gente, o cara pensando em negócio. O senhor Abravanel, o senhor Camelô que fez um império, pensando como é que aquilo dá dinheiro, né? Que fantástico. É claro, meu querido. Qual?